Pokémon Scarlet e Violet, um dos jogos que mais ganharam fama pelos seus péssimos gráficos e performance dentro do Nintendo Switch. Algumas pessoas acham que a Game Freak planejava esse jogo para o Nintendo Switch 2, mas por conta da pandemia. O console foi adiado e lançado 5 de junho de 2025, curiosamente dias depois do meu aniversário, que permanecerá em segredo. E essa introdução é para saberem de qual jogo irei fazer minha primeira review do canal. Apesar das muitas críticas, em questão de história considero uma das histórias mais completas e melhores de todas as gerações, e um dos melhores jogos para mim que já foi feito de Pokémon. Muitas dessas quedas de rendimentos, como Pokémon flutuando e seu personagem ficando bugado, na verdade se deu através de emuladores. Para o Nintendo Switch, eis o Ryujinx e Yuzu, e vídeos de pessoas fazendo lives através desses emuladores rodaram a internet, pelo seu péssimo rendimento. E se propagou a fake news que isso estava acontecendo através do Switch, e das pessoas que aconteceram esse erro dentro do Switch, foram poucas que reclamaram. O trio de inicias foi Coco o Crocodilo de Fogo, Quash o Pato Dançarino e o Sprigatito o Gato Antissocial, um dos melhores trios atrás apenas dos da terceira gen e quarta gen, e cada um. Não importa o que falam ou digam que Pokémon está virando Digimon, esse trio é perfeito, com cada um tendo suas características, e qualquer um que você escolha dentro da história, encaixa no seu time perfeitamente, sem necessariamente ter que seguir a ordem do jogo. Os personagens principais, cada um com sua história, principalmente a do Arven, que sinto que é a que mais tem impacto dentro da história, tendo uma cena linda com uma Bostiff, depois dele melhorar, também outros personagens icônicos, como Penny e Nemona, além dos muitos outros bons personagens da DLC, na questão de construção de personagem e profundidade deles. É o jogo em que mais foi aprofundado isso, pois antes, um dos rivais que tivemos mais aprofundamento foi o do não muito memorável Hop, mas tirando ele, quase nenhum dos personagens dentro de Pokémon teve uma história impactante. E o que muda muito na chegada de Pokémon Scarlet e Violet. Indo para a construção de mapa, tivemos um mapa repleto de Pokémons, itens espalhados e muita coisa para fazer, como achar as chaves para desbloquear os 4 lendários que estavam presos. Porém, as cidades são extremamente sem vida nenhuma, sem interação. Por ser um jogo de mundo aberto, deveria ter muito mais aprofundamento também dentro das cidades, com missões secundárias, como por exemplo, tivemos recentemente com Pokémon Legends EA, com as missões secundárias, além da missão principal, o que daria muito mais variedade do que já tem, e até mesmo mais interação com NPCs dentro do mapa, deixando talvez a cidade mais viva. Sobre os desafios, a oportunidade de escolher por qual rota seguir e qual das propostas principais você quer ir primeiro, sendo eles Victory Road, que o seu desafio final é chegar na liga e ganhar dela, após ganhar os 8 Din da região, em que você no final batalha contra Nemona. Pass of Legend, em que você ajuda o Arven a achar as ervas místicas para curar uma Bostiff dele, e além disso vai conseguindo aprimoramentos no seu Coraidon Miraidon dependendo de qual jogo você está. Starfall Street, onde você ajuda a Cassiopeia, que no fim descobrimos que é a Penny, a derrotar o grupo em que ela é líder, que é a Team Star, um time feito para pessoas excluídas poderem se juntar e serem amigos, mas que depois se transformou completamente. Com esses 3 desafios que é feito a jornada principal de Pokémon, apesar da proposta ser um mundo aberto, os desafios têm níveis fixos, fazendo com que você tenha que seguir uma linha de evolução dentro do jogo, apesar de você, se quiser, seguir o caminho mais difícil, e depois esses que seriam o caminho para você ir evoluindo, ficariam extremamente fácil, porém seu início seria extremamente difícil, e fazer isso fez com que você não pudesse ter a liberdade de começar por onde quiser, pois o jogo te induz a seguir um caminho, sendo que cada um dos caminhos deveriam ter um progresso e times alternativos. Por exemplo, quero que meu primeiro ginásio desafiado seja o de gelo. O ginásio de gelo deveria ter um time com base um LVL 15, e depois qualquer um dos desafios de Gym subisse o nível, e isso serviria para todos, que conforme seu progresso no jogo fosse aumentando com você, mas em geral, são 3 segmentos muito divertidos e legais de você fazer e descobrir a história de cada um. Seguindo agora para as várias mecânicas dentro do jogo, por exemplo, os pães para aumentar chance de Shine e afins, que foi melhorado dentro de Pokémon Legends EA, tem a terastalização, que é uma das melhores mecânicas, na minha opinião, junto de Mega Evolução, e as raids de Pokémons com eventos, realmente um jogo repleto de novidades, melhorias, porém muito sem vida em certos aspectos do mapa. A DLC de Scarlet e Violet, a melhor história pós-game que existe,
Apesar de antigamente que tivemos alguns pós-games memoráveis, como o da 2 Gen que você revisita Kanto, em Omega Ruby e Alpha Sapphire, com o Delta Episódio, e entre os outros. Desde a 8 Gen, esse pós-game virou um segundo jogo, com a DLC de Sword and Shield, e que na Gen 9, tivemos uma DLC melhorada, até porque adicionaram muito tempo de jogo, uma história e personagens talvez mais memoráveis do que jogo principal, e até novas mecânicas dentro do jogo, como a de balão na primeira parte da DLC, que foi dividida em duas partes, a primeira parte sendo a DTL Mask e a segunda parte Indigo Disc. A primeira parte passa em uma região chamada Kitakami, que passa em uma cidade no interior, em que conhecemos novos personagens como Carmine e Kiera, que contam um pouco da região, tendo muitas revelações, e um final sensacional, que dá embalo aos acontecimentos da segunda parte da DLC, que se passa em uma escola chamada Blueberry Academy, em que temos a exploração de 4 partes diferentes nessa escola, que tem uma espécie de ecoparque enorme, dividido em 4 diferentes biomas, com muitos pokémons legais, e o retorno de todos os iniciais dos jogos, sendo uma experiência única, e com muitos desafios para conseguir pontos, que usamos para várias coisas, inclusive fazer essas missões, te dão acesso a lendários pelo mapa todo, e lendários esses, em que alguns você precisa jogar multiplayer, sendo ainda mais divertido explorar com os amigos a região, um modo que não falei antes, porém muito interessante, que é o Union Circle, em que na segunda parte da DLC consegue missões específicas para ele, para conseguir alguns lendários, e além de aumentar ainda mais a Pokédex do jogo que é gigantesca, sendo 400 espécies no jogo base, 200 na primeira parte da DLC e 243 Pokémons na segunda parte, ou seja, muito Pokémon. E muito tempo para conseguir finalizar a Pokédex total do jogo contando com a DLC. Então quando falarem para você que Pokémon Scarlet e Violet é ruim por conta do desempenho, lembre de tudo que falei aqui, pois o jogo não é ruim, mas sim muitos fãs que acham que tudo está errado e gostaria de algo mais realista, com gráficos perfeitos, mas desde que Pokémon é Pokémon, o foco dele nunca foi gráficos e realidade, sempre foi diversão em grupo e entretenimento, sendo o principal slogan Capture Todos. Muitos dos fãs querem algo que Pokémon não é, porque eles cresceram e viraram adultos. Porém o público-alvo de Pokémon ainda são as crianças. Mesmo que Pokémon esteja envelhecendo trazendo temáticas e histórias impactantes atualmente, porém querem transformar em Pokémon no que ele não é. E essa é minha análise de Pokémon Scarlet e Violet, sendo um dos melhores jogos já feito pela franquia, se não o melhor e mais completo até os dias atuais. Eu dou uma nota 9 décimos porque ainda tem seus defeitos, e temos que admitir isso. Porém, o jogo é muito cativante e recomendo para quem quiser jogar. Agora comenta aí jogos que queiram que eu jogue e faça review. Aproveita, curte e segue. Valeu e falou!